Fala pessoal, como é que vocês estão? Vamos aí para o 6º vídeo, onde nós estamos tratando da historicidade de Jesus, onde eu trago argumentos, eu trago conteúdo para nós discutirmos a veracidade da passagem de Jesus entre nós. Ele esteve nessa terra, ele caminhou entre nós, respirou o mesmo oxigênio que nós. É isso que nós estamos discutindo, beleza? Hoje nós estamos entrando no seguinte tema, a vida de José. Quem foi José? E já trago aqui para vocês que a Bíblia, ela fala muito pouco sobre a vida de José, exatamente muito pouco. São muito breves os textos que trazem alguma informação. Nós vamos ter mais informação antes do nascimento de Jesus, durante a gravidez de Maria e no parto mesmo. Após esse momento, só vão voltar a falar de José mais ou menos quando Jesus tinha 12 anos de idade, quando ele é encontrado na sinagoga discutindo com os mestres da lei em uma festividade de Páscoa. E eu vou ler esse texto aqui com vocês, que é a última vez que fala sobre José. Lucas, capítulo 2, versículo 48. E quando viram, maravilharam-se e disse-lhe a sua mãe. Essa é uma passagem em que Jesus estava discutindo a lei com os mestres da lei. Então, quando viram, maravilharam-se, quando os mestres da lei viram Jesus e discutiram a lei com ele, eles maravilharam-se. E disse-lhe sua mãe, esse é o momento que chega a mãe de Jesus. Filho, por que fizeste assim conosco, ela e o pai? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. Eles perderam Jesus no meio daquelas festividades da Páscoa e passaram a procurar ele. Acho que foi por 3 dias. Eu devia ter escrito isso daí, 3 dias. Perderam ele por mais ou menos 3 dias. E quando o encontraram, ele estava na sinagoga discutindo a lei. Então, muito provavelmente acredita-se que José morreu nesse intervalo entre esse texto e o início do ministério de Jesus, porque ele não é mais citado. E o que leva a crer isso? O que leva a crer isso é o texto de João, onde retrata a crucificação de Jesus Cristo. João 19, versículo 25. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem amava estava presente, disse à sua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Ele virou para Maria, ele da cruz, virou para Maria e falou, mulher, eis aí o teu filho. Teu filho quem? João, discípulo de Jesus. Então, Jesus vira para João e diz, eis aí a tua mãe. Desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Por que isso remete ao fato de que José já era morto? Porque dentro da cultura judaica, a responsabilidade sobre a provisão e o manter a mulher cabia totalmente ao homem. Não era apenas caber totalmente ao homem, era de total responsabilidade do homem, podendo ele ser até, como é que eu posso dizer? A palavra correta não seria processado, mas é mais ou menos essa palavra, pelos sacerdotes, pela sociedade, ele poderia ser julgado se ele não cuidasse bem daquela mulher. Essa mulher poderia ser a sua esposa, ser a sua mãe, mas quando, de que maneira que o filho passaria a tomar conta da mãe? Só na ausência do pai. De que modo? Quando o pai morresse. Por que isso, Caio? Porque naquele período, a mulher ela não tinha muitas oportunidades de trabalho. E as poucas oportunidades de trabalho, ela mal recebia por aquilo. Então, ela necessitava que o homem provesse ela. E eu falei um pouco disso quando tratei das tradições judaicas no casamento. Então, vamos lá. Jesus entrega João como filho de Maria para que ele viesse a cuidar dela e sustentá-la. Então, isso indica 2 coisas. Primeiro, que José já estava morto. E segundo, que os irmãos de Jesus não eram filhos de Maria. Porque a Bíblia não relata Jesus como o irmão mais velho, mas sim os outros irmãos. Ou seja, os irmãos mais velhos de Jesus não eram filhos de Maria, porque senão o homem mais velho seria o responsável pela mãe. Então vamos lá. Partindo desse princípio de que José faleceu entre 12 aos 30 anos de Jesus, o início do processo de Jesus, o início da sua ministração. Aí você talvez pergunte, pô, Caio, então por que não foi 33 anos quando ele morreu? Eu vou explicar isso para vocês aqui do porquê não foi 33 anos e sim 30. Porque foi nessa fração de tempo. Quando eu entrar aqui nos textos apócrifos, eu vou precisar tratar em cima de textos apócrifos, porque os livros canônicos falam muito pouco de José. Então a maior parte do material denso mesmo vão estar nos livros apócrifos. Eu também vou ler aqui depois para vocês um artigo de uma revista portuguesa, de um arqueólogo que ele postou sobre a vida de José.
Então vamos lá, eu quero trazer uma curiosidade aqui para vocês, referente a como José conheceu Maria. No texto apócrifo, a história de José o Carpinteiro, eles retratam essa história, que seria o seguinte: já naquele período, eles já tinham a ideia, já tinham a plena convicção de que o Messias estava por vir, porque a profecia do Messias já era antiga. Então, dentro dos cálculos daquela época, acreditava-se que seria naquele período que o Messias viria. Então, chamaram todos os homens da linhagem de Davi, da tribo proveniente de Davi, para que eles se apresentassem na sinagoga, para que eles decidissem quem seria o pai do Messias. Para você ver que prepotência, né? Eles queriam decidir quem seria o pai do Messias. E, ao mesmo modo, as mulheres que estavam em período de casamento, que fossem de uma linhagem sacerdotal, já estavam também na sinagoga sendo cuidadas ali desde a infância. E escolheram Maria, e não explica aqui o porquê escolheram Maria. Maria tinha entre seus 12 e 14 anos, e a maneira como utilizaram para escolher José foi o chefe da sinagoga entregou para cada um dos homens um cajado. Ele orou a Deus e pediu para que Deus se manifestasse, para que ele tivesse naquele negócio. Para que quem Deus escolhesse, o cajado florescesse ou acontecesse algo diferente que apontasse que aquele homem era escolhido. E alguns dias depois, no cajado de José, nasceu um lírio. Então reconheceram que José era o homem escolhido para ser o pai do Messias. Mas o que eles acreditavam? Que o nascimento do Messias devia acontecer através de uma concepção. Homem, mulher, os dois fazem sexo e reproduzem. Algo natural, obviamente. Mas não era os planos de Deus o que estava na Bíblia, o que está nos livros canônicos. Mas aqui o que diz é isso. Então escolheram José, apresentaram José e Maria, havendo o gosto dos dois, a identificação, porque, como eu disse, a tradição judaica ela não obriga ninguém a casar com ninguém. Então apresentaram as famílias também. As famílias se conheceram, começaram a definir os trâmites do casamento, como eu ensinei para vocês no vídeo anterior. E a partir do momento que decidiram os trâmites do casamento, eles obviamente casaram. Mas essa aqui é apenas uma curiosidade, para aguçar o teu interesse, para que você venha a ler os textos, para que você tenha vontade de buscar mais informações. Eu vou ler agora para vocês um artigo de um italiano que foi postado em uma revista portuguesa, a revista Terra Santa. Esse artigo diz que no texto apócrifo está lá que José morreu com 111 anos, no ano de 26 Eperri, no calendário egípcio, e 20 de julho no calendário grego. Caio, por que no calendário egípcio? Porque esse texto apócrifo foi encontrado no Egito. Olha que loucura. Foi encontrado no Egito. Então, escrito em aramaico, ele estava com uma datação egípcia. Por mais que os idiomas fossem diferentes, a datação que está lá é uma datação egípcia. Então, José morreu com 111 anos. E o que esse texto diz referente à saúde de José? Que José, mesmo tendo mais de 6 anos, ele continuava trabalhando normalmente. Por mais que isso venha te assustar, ele trabalhava normalmente. Então, em um belo dia, um anjo visitou ele e disse que ele ia morrer. Para ele se preparar que ele ia morrer. Prepara a tua casa, José, que tua casa caiu. Bom, aí José ficou assustado, ficou triste. Subiu até o templo, foi até Jerusalém, fez suas orações e retornou para casa, onde ele morreu com 111 anos, muito provavelmente no colo de Jesus, onde é retratado nesse texto apócrifo. Então vamos lá para mais algumas curiosidades que estão nesse texto. Muito provavelmente José não era novo. O texto apócrifo diz que José casou-se com outra mulher quando tinha 40 anos de idade. Ele teve seu primeiro casamento com 40 anos de idade. Com 49 anos de casamento, ou seja, ele tinha 89 anos de idade, a esposa dele morreu. E ele ficou em viuvez por 1 ano, quando chamaram ele na sinagoga, e ele conheceu Maria. Ou seja, ele conheceu Maria, ele tinha 90 anos de idade. E com 90 anos de idade ele conhece Maria, então ele já se casou com uma idade muito avançada. E isso realça o fato de os filhos não eram de Maria. Como diz aqui, que José teve 4 filhos homens e 2 filhas mulheres, com a esposa que havia falecido. E isso daí também realça a alegação que a Igreja Católica diz que Maria ela não deixou de ser virgem. Mas por mais que o texto apócrifo insinua isso, a Bíblia diz que José não conheceu Maria até que
Jesus nascesse. Então, isso me dá indícios de que, após o nascimento de Jesus, eles tiveram sua noite de núpcias. Então, provavelmente Maria deixou de ser virgem aí, mas eles não tiveram outros filhos. Caio, isso tem como ser provado? Não tem. São apenas especulações, entendeu? Até mesmo isso que eu acabei de falar, referente aos textos canônicos, é uma suposição, porque o que está claro lá é que José não conheceu Maria até que Jesus nascesse. Isso quer dizer necessariamente que eles tiveram relação sexual após? Não quer dizer, mas dá a entender que aconteceu. E eu vou ler mais um texto aqui para vocês aqui. Na realidade, eu não vou ler não. Eu vou deixar o próximo tema para o próximo vídeo, senão isso aqui vai ficar muito longo. E o próximo tema do próximo vídeo vai ser o quê? Nós vamos retratar a morte de José. José morreu mais ou menos quando Jesus tinha 18 anos de idade, antes do início do ministério dele com 30 anos. E na realidade, não é certeza de que ele tenha morrido quando Jesus tinha 18 anos. É uma afirmação muito discutível. Alguns discutem que eram 18 e alguns discutem que eram 30 anos. Mas a afirmação dos 30 anos, ela tem uma plausibilidade porque os textos bíblicos apontam aqui um suposto cerimonial fúnebre que Jesus realiza no início do seu ministério. Ou seja, Jesus há pouco tempo havia enterrado seu pai. No caso aqui, dentro da tradição judaica, eu vou explicar a tradição judaica sobre ritos fúnebres, Jesus passou por 1 ano de luto para iniciar o seu ministério. Beleza? Mas vai ficar pro próximo vídeo. Falou? Deixa seu comentário, deixa sua dúvida, fala alguma coisa aí e pau na máquina. Falou, pessoal. Fica com Deus.